No domingo, o último domingo que eu estive falando aqui, no início da mensagem, eu estava falando sobre o tempo que ainda me resta para chegar ao fim da carta. Mas eu acabei não deixando a coisa clara, e ficou assim no ar, de que Jesus Cristo só tinha 2 anos, nós só tínhamos 2 anos na terra para o Senhor voltar. E alguns ficaram apavorados com a minha declaração, não é? Ele pode até vir amanhã, não é isto. É a declaração que parecia que eu tinha marcado uma data aí, fazendo concorrência com Miranda Leal. Não houve nenhuma intenção, a compreensão é que ficou truncada. Eu disse que provavelmente eu levasse ainda uns 2 anos nessa proporção que a gente está, mas depois eu fui verificar com o Senhor, eu acho que vai ser antes. Por outro lado, não é antes que ele vai voltar, não, por favor, vamos compreender. Porém, nós realmente não temos muito tempo. Não é para fazer medo em ninguém. É que as evidências, ele disse assim que as pessoas sabem fazer análises dos sinais. Quando está vermelho, vai fazer frio, quando está assim, vai chover. Sabe-se fazer algumas análises do tempo, das conjunturas. Até Luiz Gonzaga, na sua música, ele disse: Mandacaru, quando inflorar na terra, é o sinal que a chuva chega no sertão. E a menina, quando enjoa da boneca, é o sinal de que o amor já chegou no coração. Tem sinais assim. O mandacaru, quando ele dá a flor, é que se dá lá no Nordeste que a chuva está próxima. E Jesus disse assim: olha, tem sinais. Vocês fiquem ativos, ficam observando, olhem as coisas. E muitos destes sinais já aconteceram, outros estão acontecendo. Então, a gente deve estar olhando. Mas a afirmação do Senhor é que a vinda dele é como um ladrão, que vem de repente. Ninguém sabe a hora que o ladrão virá, porque se soubesse, você ia botar um guarda lá, para impedir que o ladrão viesse. Mas ele virá repentinamente como um raio que sai do Oriente e vai até o Ocidente. Então nós temos que estar atentos a isto. Porém, eu quero fazer essa ressalva, porque na mensagem 117 desta sequência da carta de Colossenses, está lá uma posição assim não muito explicada, e com isso nós queremos deixar claro que não é uma data. Hoje pela manhã eu disse, eu acredito que existe uma data colocada aí no ar para a questão do programa da nova ordem mundial. Esta data da nova ordem, ela está estabelecida, porque eles dizem 250 anos a partir da fundação da logia dos Illuminatis. Então há uma divergência de alguns, porque a organização em si é 1785, mas existe uma outra que é 1776, mas isso aí é só para eles. Só que nós temos que ter a consciência de que
A vinda do Senhor está próxima. Lembre-se de uma coisa, meus amados irmãos. Quando Deus falou por meio de Noé, as pessoas não criam. Eles não criam. Eles achavam que é blefe, que Noé era um velho que tinha caducado e que não ia acontecer nada disso. Uma das características da veracidade da palavra de Deus é a sua fidelidade com as profecias. 1/3 da Bíblia é profecia. 1/3. Ou seja, uma parte maior do que todo o Novo Testamento é profecia. Destas profecias, mais de 97% delas já foram cumpridas. Cumpridas literalmente, ipsis literis. Porque quando uma profecia, por exemplo, sibilínica ou délfica, que é daquelas profecias de Delfos, dos gregos, como por exemplo a profecia da mulher, a feiticeira de Endor, que profetizou que Saul ia morrer e todos os seus filhos naquele dia, no outro dia. Ela se cumpriu, não literalmente. E uma das coisas que Deus tem como ponto da sua palavra é a sua literalidade. Nenhuma profecia de Deus vai ficar deixando rebarba. Ele vai, quando ele diz, tem que cumprir ali no pé da letra. Então nós precisamos só isto para a gente ficar bem segurinho, confiante, cinto passado no avião, o avião já está pegando voo e a gente vai tranquilo neste voo da graça de Deus. Vamos abrir as nossas Bíblias em Colossenses capítulo 3, versículo 12. Vamos lá? Revestivos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão e de longanimidade. Pai querido, nós estamos na Tua dependência, esperamos na Tua graça. Eu quero colocar-me inteiramente diante do Senhor, como o mais carente da Tua manifestação e da Tua misericórdia. Fala conosco esta noite, livra-nos dos nossos pensamentos, livra-nos dos julgamentos, abre os nossos ouvidos para a Tua voz. Amém. Fala conosco, edifica-nos, salva, alegra-nos,
para que em tudo Cristo seja glorificado. No nome do Senhor. Amém. Até o versículo 12, nós estávamos tratando sempre do velho homem, com os seus feitos aí, no 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Fazer morrer os membros que estão sobre a terra, a natureza terrena, e despir a roupa velha da justiça adâmica. Esta roupa que a gente usa na busca da nossa aceitação pública. A partir do verso 12, ele está introduzindo a nova roupa. E esta é: revesti-vos, pois, de humildade, de benignidade, de humildade, de mansidão e de longanimidade. Nós vimos misericórdia primeiro. Primeiro é a misericórdia, que está falando a forma da vida, a vida misericordiosa. Depois a humildade diz do aspecto do ser. A benignidade fala do fazer. A humildade do ser. A mansidão do ter. E nós temos procurado olhar aqui o problema deste aspecto do poder do ter. O ter nome, o ter posição social, o ter dinheiro, este aspecto da imagem das coisas. Hoje eu peguei o finzinho da corrida e vi a desilusão do Massa. Nos 20 segundos da corrida, ele que vinha, segundo, eu não consegui ver a corrida, mas ele que vinha liderando desde a pole, viu o inglês conseguir ultrapassar nos 20 segundos, e o rostinho dele, aquelas lágrimas de decepção, de não ser o campeão, não ser o El Gibon. Essa é uma expressão bíblica. Aquele que é o vencedor, que conquista. Existem 4 palavras para homem no hebraico. Adam é a palavra coletiva, é o homem coletivo, é o homem macho fêmea, é aquele homem que é, quando se você fala, por exemplo, eu estou escrevendo para os homens de boa vontade. Esses homens de boa vontade é a humanidade. Só que isso não existe. Isso só existe na filosofia espírita. Não tem ninguém de boa vontade. O homem é de má vontade. Ele tem uma vontade rebelde. Mas a gente escreve assim, generalizado. Tem um homem que é o homem que casa. Esse homem que casa é o Ish, que casa com a Ishá, e forma uma circunferência, metade de um, metade do outro.
Na filosofia oriental eles chamam Yin e Yang. Metade, as energias, eu não entendo bem. Existe outro homem, que é o Enosh. É o homem fraco. É o homem que não suporta muita força. Por exemplo, é o homem que quando você debocha dele, ele se sente ferido. Enosh. Quando Jó começa a discutir com o seu primeiro colega, seu primeiro amigo, ele faz uma declaração, ele diz assim: eu sou um feto que é um herói desde o ventre, é um Geber. E Elifaz, que era esse amigo, e é uma pessoa extremamente justa, e os justos são acusatórios. A característica de um justo é acusar o que não tem aquele mesmo perfil. Aí ele vai e diz assim: você não é nada disso, você é um Enosh, você é um homem fracassado. E aí o Jó se desespera e começa a fazer as suas defesas cada vez mais altas. É mais ou menos assim: o Jó está aqui e o outro fica daqui dessa posição acusando, fica numa posição superior. Quando ele termina de chegar nessa posição, o Jó já está aqui, na posição de cá. Aí o outro se levanta, faz para cá, e aí vai ficando, e o negócio vai subindo até chegar no céu. Não tem, é só defesa e ataque, mostrando a falta do princípio da mansidão. Nós vimos aqui o modelo do homem manso. Quem é o homem manso? Primeiro homem que recebeu esse título de manso. Quem foi? Moisés. Nós vimos no capítulo 12 de Números, as características deste homem manso. Eu só vou fazer uma passagem para a gente poder continuar. Moisés foi acusado pelo seu irmão e pela sua irmã de ter casado com uma mulher cuxita. Aí houve um problema que a gente levantou aqui, se era um problema racial, porque a palavra cuxita poderia estar ligado a Cush, a Etiópia, e seria um problema de pele, que ela fosse preta. E aí, essa questão de racial, ela é antiga. Ou se fosse uma questão de que ela não era de Israel, ela era midianita, de um outro povo, que também é um preconceito, mas havia uma ordem de Deus de que o povo dele se casasse entre si. Então, neste caso, o casamento de Moisés com Zípora, a filha do sacerdote Jetro, iria causar um problema. E os dois então entraram numa acusação contra Moisés. Porém, Moisés não se defendeu. Você lê o versículo 1 e 2. Falaram Miriam e Arão contra Moisés, por causa da mulher cuxita que tomara, pois tinha tomado a mulher cuxita, e disseram: porventura tem falado o Senhor somente por Moisés? Não tem falado também por nós? O Senhor o ouviu. Nós vimos isto aqui,
na última vez que a gente esteve conversando aqui sobre esse assunto, que quando eles acusaram Moisés de ser o porta-voz exclusivo, aquele único que falava, eles disseram: não falamos nós, o Senhor não fala também por nós? E chamamos a atenção dos irmãos para o fato que eles falaram mal de Moisés, acusando Moisés, mas o Senhor não ouviu a eles, porque a tradução é muito interessante, e lá no original também, o ouviram. O Senhor não, leia de novo, finalzinho do versículo 2. O Senhor ouviu. Ouviu a quem? A Moisés. Não ouviu a Arão e nem ouviu a Miriam, ouviu a Moisés. Mas Moisés não falou. Moisés não falou nada. Porém, há silêncios que são discursos, e há discursos que não dizem nada. O silêncio de Moisés foi muito importante, e o Senhor o ouviu. Então nós vimos aqui 3 coisas interessantes. Quando alguém é acusado e não se defende, essa pessoa é caracterizada como uma pessoa mansa. Manso é aquele que sofre uma acusação e fica calado. Manso é uma pessoa que sofre uma acusação e não se defende. Qual é a nossa tendência? Por favor, qual é a nossa tendência quando você recebe uma acusação? Ou se defender, ou acusar. Por que existe briga, por exemplo, entre marido e mulher? Pastor Thomas contou que uma vez ele esteve conversando com alguém, que a briga do casal era porque o papel higiênico, um queria que o papel higiênico saísse por cima, e o outro queria que o papel higiênico saísse por baixo. É possível isso? É possível. Você vê, são coisinhas assim, ó. Um quer que o papel higiênico venha por cima e desça lá para poder, o outro quer por baixo. Mas o que é isso? Isso é a prova do nosso egoísmo, da nossa arrogância, da nossa atitude de soberbia. Mas a minha vontade tem que prevalecer. E aí, o que acontece? Eu acuso e defendo. Acuso e defendo. E nunca para. Todas as vezes que minha mulher me acusa, eu tento me defender. Mas nessa defesa, eu acabo acusando a ela. E aí o negócio cresce. Quando nós começamos a parar isto, temos dado um desenvolvimentozinho. A coisa tem melhorado bastante. Moisés não se defendeu. E Moisés não acusou. Veja o verso 3. Era o varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Como é que ele era? Muito manso. Que coisa linda. Qual é o adjetivo que colocou aí no Moisés? Manso. Manso não significa domesticado. Não é que ele aprendeu pelo medo, é que ele foi tratado por Deus lá na escola de Midian, quando Deus teve que remover de Moisés toda a sua cultura egípcia e toda a sua potencialidade humanista, e Moisés passou a depender do Senhor.
ele teve dificuldades. Moisés era um homem violento. Moisés matou um egípcio porque não estava agindo corretamente com um hebreu. Moisés era um rapaz forte, que precisava ser trabalhado. E eu acho que esse trabalho todo ali foi a obra da cruz, na vida de Moisés. Até que ele se tornou um homem muito manso, mais do que outro qualquer na face da terra. Não se defendia, não acusava. Mas leia um pouquinho mais embaixo, eu acho que é o versículo 6 ou o versículo 7, que ele ora, ele intercede pela 10? 6. Então disse: ouvi agora as minhas palavras. Se entre vós há profeta, eu, o Senhor, em visão a ele, me faço conhecer ou falo com ele em sonhos. Pode ir mais para frente. Não é assim com o seu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa? Boca a boca falo com ele, claramente e não por enigmas, pois ele vê a forma do Senhor. Como, pois, não temestes falar contra o meu servo, contra Moisés? E a ira do Senhor contra eles se acendeu e retirou-se. A nuvem afastou-se de sobre a terra, e eis que Miriam achou-se leprosa, branca como neve, e olhou Arão para Miriam, e eis que estava leprosa. Então disse Arão a Moisés: ai, Senhor meu, não ponhas, te rogo, sobre nós este pecado, pois loucamente procedemos e pecamos. Ora, não seja ela como um aborto que, saindo do ventre de sua mãe, tem a metade de sua carne já consumida. Moisés clamou ao Senhor, dizendo: ó Deus, rogo-te que a cures. Olha só. O que faz uma pessoa mansa diante dos seus acusadores? Hã? Diga, Isabel. Intercede por eles e abençoa. Abençoa. Deus, não permitas que ela fique assim, que tu a cures. O manso não se defende, não acusa, intercede e abençoa. Bem-aventurados os mansos, porque eles são os herdeiros da terra. Os mansos. Esta é uma das palavras mais significativas que nós temos na Bíblia. Como é que uma pessoa é gerada de novo? Como é que uma pessoa é nascida de novo? Mediante a palavra de Deus, certo? Vamos ler Tiago 1,18. Pois, segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Segundo o seu querer, aí é o querer de Deus. Querer de Deus, o Pai. Segundo o seu querer, ele nos gerou. Ele nos regenerou. Pela palavra. Que palavra? A palavra da verdade. Qual é a palavra da verdade? Cristo, o verbo que se fez carne. E esta palavra da verdade nos gera. Quando você a recebe pela fé e a tem, ele nos dá uma vida nova. Vida espiritual. Porém, esta salvação implica em mais coisas. Veja o verso 21. Portanto,
Despojando-vos de toda a impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Agora é outra coisa. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Uma coisa é você receber a palavra e ser salvo no seu espírito da condenação do pecado, e você se tornar uma nova criatura. Outra coisa é você acolher com mansidão o quê? A palavra que já foi implantada. A palavra implantada, a qual é poderosa para salvar o quê? A alma. Nós temos 3 esferas. Nós temos a parte, o homem exterior, carne. Nós temos o homem interior, espírito. E nós temos o homem do meio, a alma. Cristo nos colocou a palavra no nosso espírito, fomos salvos, fomos regenerados, estávamos mortos em delitos e pecados, e Ele nos deu vida. Aleluia. Mas a nossa alma, essa alma é complexa, e esta alma não é salva somente pelo sacrifício de Cristo, mas pelo acolhimento da palavra em nosso homem interior e no nossa alma, para que nós sejamos libertos de toda uma traumatologia e de toda uma vitimização que nós temos da nossa história. Acolhei com mansidão. Aí entra a palavra mansidão. O que é mansidão? A capacidade que tem uma pessoa, filha de Deus, de controlar a sua agenda, para que ele possa ter tempo para estar na presença do Senhor, através da sua palavra. É aí que você pega, por favor, este livro aqui, é como se fosse um cardápio num restaurante. Você chega no restaurante, o garçom lhe dá um cardápio, e você pega o cardápio e começa a olhar o que você vai comer. Ali estão descritos vários tipos de prato. Você lê aquele prato lá, o que você quer, tem toda uma descrição. Você conversa com o garçom, e o garçom vai na cozinha e manda preparar aquele prato que você pediu. E aí você recebe a comida e come. A Bíblia, ela é um cardápio que fala de um alimento. O alimento é o pão nosso de cada dia. O pão nosso de cada dia é Cristo. E o Espírito Santo é o garçom que vai trazer Cristo para fazer alimentação na gente. Isso é só para entender um pouquinho. Eu às vezes fico lendo só cardápio. Sento no restaurante e fico lendo o cardápio. Portanto, se já fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Não alimentou nada, é só leitura, é só letra, é sopa de letra. Mansidão significa ficar quieto com a palavra e ser trabalhado pelo Espírito Santo na revelação do além da letra.
A letra mata, mas o Espírito vivifica. Se nós não pararmos, mas eu não tenho tempo, porque eu tenho que ganhar dinheiro. Eu não tenho tempo porque eu tenho que criar meus filhos. Eu não tenho tempo porque eu tenho um emprego. Eu não tenho tempo porque... Acolhei com... Lutero dizia assim: quanto mais trabalho eu tenho, mais eu demoro na presença de Deus. Eu estou começando a aprender com Madame Guyon. Pega um versículo e fica com ele durante o dia. Mastiga, rumina, leia, releia. Tente memorizá-lo. Tente decorá-lo. Memorizar é com a cabeça, decorar é com o coração. Leve-o, mastigue, fique quieto e deixe o Espírito Santo trazer o alimento da palavra, porque senão você vai ficar em letra, e a letra não funciona. Eu andei muito na letra, quanto mais eu andava na letra, sabia letra de cor, mas a letra de cor não faz, de memória não faz nada. É preciso que o Espírito Santo traga. É preciso que o Espírito Santo nos revele a palavra. Filho do homem, mete essas minhas palavras no teu coração e ouça-as com os teus ouvidos. Olha só, o caminho da palavra. Primeiro você enfia a palavra no coração. Para ela entrar pelo coração, ela entra ou pelos olhos ou pelos ouvidos. Protestato Celestino não sabia ler a Bíblia. Ele era analfabeto. Mas ele escutava e aprendia. E as pessoas liam para ele e ele decorava. Ele memorizava e decorava. Enfiava a palavra aqui, ela descia para cá, chegava no coração, depois do coração ela voltava. Você ouve de dentro para fora, não de fora para dentro. Como é que às vezes a gente ouve a palavra de Deus? Armazenou a palavra, mas isso precisa de mansidão. Mansidão precisa de controle do tempo. Você e eu temos o tempo da nossa importância, ou daquilo que é importante para nós. Se é importante ganhar dinheiro, você tem tempo para ganhar dinheiro. Se é importante você ficar com a família, você vai ter tempo para ficar com a família. Se é importante Deus, você vai arranjar tempo para ficar com Deus. Mansidão fala disso. Acolhei com mansidão. O que? A palavra que está onde? Implantada em vós. Ela já está aí. Viu, Jefão? Ela já está aí. Está aí dentro de você. Agora você vai trabalhar com ela. E vai ficar quieto. E vai chegar num momento que Deus vai trabalhar com você, tirar coisas de você, de mim. Quantas coisas terríveis o Senhor tem arrancado. Vai arrancando. Salvando a nossa alma de toda esse lixo histórico, herança familiar, geração da barriga da mãe, meio ambiente, que nós herdamos aí, que é um mundo de coisa, e aí a palavra de Deus vai, mas eu só não tenho tempo.
Não tem tempo por quê? Você já prestou atenção? Quantos aqui sentam para ler a Bíblia e a mente dispersa? Levantem a mão. Pode levantar bem alto. Pois eu também estou levantado. Meu irmão, é luta. E não pense você que o negócio vai acontecer do dia para a noite. É preciso ter mansidão. Senta. Eu tenho uma irmã que o lugar dela é no banheiro, porque não tem outro lugar. Ela na casa dela, ela não tem. Então ela tranca no banheiro. Senta no vaso. E é um lugar bom, que é o trono da insignificância. E ali ela pega a Bíblia, e a mente voa, e voa, e voa. Mas acolhei com mansidão. Fica lá. Deus está me tirando todo o gosto por ficar vendo televisão. Com graça, não é perturbação, não, com graça. Não é que eu não veja mais, não, eu posso ver e posso não ver, mas está tirando, para eu ter mais tempo para ficar com a palavra. E não é para pregar, não é buscando lições preciosas para a vida dos outros, não, é para mim. Eu preciso deste comer. Eu tenho fome, e minha fome é de Cristo. Eu não serei satisfeito com outra coisa a não ser com Cristo. Coisa não com outra pessoa, porque Ele não é coisa. É Ele. Acolhei com mansidão. Vamos dar só uma olhadinha aqui, porque a história do bezerro de ouro tem me chamado muita atenção. Vamos para Timóteo, 1 Timóteo, capítulo 6. Vamos começar com o versículo 3. A gente vai devagarzinho aí. 1 Timóteo 6, 3. Se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino segundo a piedade, é infatuado, nada entende, mas tem mania por questões e contendas de palavras, de quem nascem inveja, provocação, difamações, suspeitas malignas, altercações sem fim, por homens cuja mente é pervertida e privados da verdade, supondo que a piedade é fonte de lucro. De fato, grande fonte de lucro é a piedade com contentamento, porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição. Porque o amor do dinheiro é raiz de todos os males, e alguns, nessa cobiça, se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Tu, porém, ó homem de Deus, foge destas coisas, antes segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância, a mansidão. Olha, ela vai aparecer bem no finzinho da sentença. Ele vai começando dizendo dos falsos mestres. Se alguém ensina outra doutrina e não se conforma e não concorda com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino segundo a piedade, aí ele vai descrever: é infatuado, nada entende,
mas tem mania de questões e contendas de palavras, de que nascem inveja. Essa palavra é muito interessante. A palavra inveja Jesus disse que do interior do homem nasce inveja. Sabe qual é a palavra inveja que Jesus usou? Oftalmos poneiros. Oftalmos é olho, poneiros é mal. Olho mal. O povo não fala de mal olhado? Não fala? Pois existe sim. Mal olhada. Sabe o que o invejoso faz? Seca a pimenteira. O invejoso ele é uma pessoa que ele fica aquele olho mal. Aí a palavra é invejoso. Ele fica olhando, o outro está indo. Hoje de manhã nós falamos sobre Satanás. Antes de ser Satanás, ele era Lúcifer, ele era um anjo de luz, ele era um querubim, mas ele invejou ser Deus. E aí, pof. Ninguém inveja a ferida na perna, aquela ferida braba. Eu nunca vi alguém passando perto de um sujeito com ferida braba na rua e dizendo assim, ah, se eu tivesse uma daquelas. Nós só invejamos as coisas bonitas, boas, agradáveis, grandes, poderosas, gloriosas. Por quê? Por quê? Por quê? Porque isso é a coisa terrível do pecado. Mas irmãos, ele está falando aqui, olha, como é que tudo isso vem? Vem porque querem ficar ricos. Não que Deus não queira enricar ou enriquecer alguém, porque tudo quanto fizer prosperará, e não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Ele tem prazer de abençoar, mas os que querem, que têm desejo, sabe o que fica? Fica agarrado. Eu tenho que passar uma pessoa para trás, eu tenho que subir no pescoço dele. Isso é falta de mansidão. Perde. Alguém levou, perde. Hoje nós estávamos conversando com um irmão e ele contando da experiência dele de ter perdido. O outro levou. E a alegria dele contando aquilo, e eu cresci. Que tem patrimônio maior do que o bolso cheio. Levou. Deus te abençoe. Não é aquela história, mas tem Deus a dar do que o diabo a tirar. Tem umas pessoas para se justificar da coisa, diz assim, mas tem Deus a dar do que o diabo a tirar, mas está com dorzinha de cotovelo, porque o outro levou. Não, diz, Deus te abençoe. Não é Deus te abençoe não, assim como Deus te abençoe, mas... Não, irmão, é Deus te abençoe mesmo, que você prospere. O princípio da ganância, irmão, acaba com o sujeito. Vamos ver Provérbios capítulo 1, versos 18 e 19. Um, 18 e 19. Estes se emboscam contra o seu próprio sangue e a sua própria vida espreitam. Tal é a sorte de todo ganancioso, e este espírito de ganância tira a vida de quem o possui. Que coisa terrível, né? Espírito de ganância tira a vida de quem o possui. Lê o 20 também. Grita nas... Não é o 20 mesmo. Acertou aí mesmo. Ele fala um pouquinho atrás, acho que é o 16 ou 17, de uma bolsa e de uma casa. 14? Vamos ver, dá uma lidinha no 14. Lança a tua sorte entre nós, teremos todos uma só bolsa.
E mais um pouquinho. Filho meu. Não, para trás um pouquinho, mais para trás. O 13. Começa com 12. 11. Começa. 11. 11. Se disserem, vem conosco, embosquemo-nos para derramar sangue. Vamos lá. Espreitemos ainda. Ok, 12. Traguemo-los vivos, como o abismo também não. Pode ir, tá bom. O que é da palavra de Deus é ótimo. Traguemo-los vivos como o abismo e inteiros como os que descem a cova. Acharemos toda sorte de bens preciosos, encheremos de despojos a nossa casa. Presta atenção, encheremos de despojos a nossa casa, não as nossas casas, a nossa casa, é uma casa só. Lança a tua sorte entre nós. Teremos todos uma só bolsa. Teremos todos uma só bolsa. Mais um tiquinho? Filho meu, não te ponhas a caminho com eles. Guarda das suas veredas os pés, porque os seus pés correm para o mal e se apressam a derramar sangue. Pois debalde se estende a rede à vista de qualquer ave. Estes se emboscam contra o seu próprio sangue e a sua própria vida espreitam. Tal é a sorte de todo ganancioso, e este espírito de ganância tira a vida de quem o possui. Onde é que está o princípio da bolsa de valores? É uma só. E tirando tudo do que você tem, você está armazenando. Porque você quer ficar rico. E todo ganancioso, olha, eu quero ficar rico. 1% é pouco. 1% do fundo de, como é que chama esse de renda fixa? É muito pouco. Eu quero 10, eu quero 15, eu quero 20, eu quero mais. Todo que quer ficar rico cai em tentação, porque não tem mansidão. E aí, eu quero ficar rico, e vai, investe, e bota lá, e bota mais, e aí vem o tubarão, e você fica só com as quirerinhas, porque o tubarão não perde, ele come tudo, e o pilotinho só come o que sobrou da boca do tubarão. E aí depois corre para o pastor, depressão. Pastor, eu perdi 170 mil, eu perdi 250 mil, eu perdi um Mercedes-Benz. Foi. Eu já vi um lugar onde não se perde. Tem um banco que não se perde, nem um tostão. Aonde é? Quando você investe na salvação de uma pessoa, você pode ter certeza que você não perde nenhum centavo. Aleluia. Ainda mais, ele diz assim, granjeai amigos com as riquezas da iniquidade, para que quando estas vos faltarem, estes vos recebam nos tabernáculos eternos. Invista. Mas quem é que faz isso? Quem faz isso é o manso, que não tem medo das circunstâncias deste mundo. Eu nunca vi o justo. Eu nunca vi o justo mendigar o pão, e nem a sua nunca vi o justo padecer necessidade, nem a sua descendência mendigar o pão. Por que isto? Porque Javé cuida dos filhinhos dele. Leãozinho passa fome, fica com fome, mas aqueles que esperam no Senhor, bem nenhum lhes faltará. Amém. Mas como é que a gente não acredita, porque nós não somos mansos, nós temos pé de cabra, nós queremos levar vantagem. Eu estou aí com um bocado de gente,
trabalhando aí agora. Vamos consertar aí o estrago da bolsa. Porque o estrago da bolsa, ela vai aumentar um pouco mais. Porque ali é o bezerro de ouro lá da Wall Street. Ele está lá, ó, com o chifrão para cima. Ele vem desde o Egito, passa por Israel, entra na Babilônia, sai da Babilônia, volta para Israel, toca no mundo afora. Na cabala ele corre por todo o mundo e vai chegar aqui no Brasil. E você e eu, com a língua de fora. O cursinho, o ABCzinho que o Barba, o Marcos Salles estão querendo fazer aqui, é ABCzinho daqueles que querem sair das dívidas. Na primeira noite viu um bocado de gente, na segunda, quando percebe que o negócio não é orar por carnê, não é coisa de prosperidade, percebe logo, aí uma turma já volta, hein? Eu pensei que sal grosso ia resolver o problema aqui. Meu filho, você vai ter que salgar muito essas pernas aí e conhecer princípios de Deus. Mansidão, a palavra em voz implantada. É uma pena. O amor ao dinheiro é a raiz de alguns males. Qual é o segundo maior problema de um relacionamento de um casal? Eu dei a ordem outro dia para um casal, mas a ordem estava errada. O primeiro é a comunicação. O segundo é dinheiro. O terceiro é a intromissão da família. É sogra. A minha filha disse que foi assistir um casamento. Ela disse que riu muito. O casamento foi muito bem humorado. O padre foi muito bem humorado. Ele olhou para o rapaz assim e disse assim, olhando para eles, para o pai da moça, e disse assim: você ganhou um filho. Aí o pai do moço disse assim: vocês ganharam uma filha. Aí virou para os moços assim: e vocês ganharam uma sogra. Vocês ganharam uma sogra. É aí que mora o problema, né? Irmãos, nós precisamos ser libertos, mas a ordem é assim, ó. Primeiro problema, comunicação. Segundo problema, dinheiro. Terceiro problema, família. Quarto problema, sexo. Quinto problema, filhos. Filhos, em vez de ser bênção, é problema. Um quer passar por cima do outro e joga filho contra pai, contra mãe, ficam jogando os filhos e os problemas. Sabe por que falta? Mansidão. Vamos parar com a mansidão, vamos depois passar para a longanimidade na próxima vez. Vamos puxar um pouquinho assim a longanimidade. A mansidão é rica demais e está mexendo com a nossa estrutura. Senhor, faz-me manso, porque o fruto do Espírito é um amor alegre, paciente, benigno, bondoso, é um amor fiel, é um amor manso. Mansidão. O amor que tudo crê, tudo espera, tudo suporta e jamais acaba. Graças a Deus. Nós vamos lembrar aqui do nosso mais manso de coração, o manso, que nunca reivindicou, tinha direitos,
todos os direitos para reivindicar, mas nunca reivindicou. Poderia não suportar o que suportou, mas suportou, porque ele era manso e humilde de coração. E por causa da mansidão de Cristo, nós temos o privilégio de receber uma salvação eterna. E ele pediu que os seus discípulos, ao se reunirem, tivessem as suas memórias revitalizadas, para lembrar daquilo que aconteceu no Calvário. Lembrar daquele momento em que o corpo dele foi partido por nós. Hoje de manhã eu tenho lido muitas coisas desta doutrina gnóstica, que pretende negar o sacrifício de Jesus Cristo. Eu passei, na última vez que eu fui a São Paulo, eu fui na livraria da Cultura, lá na Paulista, me sentei na frente de uma daquelas bancas de livros, só dessa turma. Comecei a selecionar uma meia dúzia deles, porque é preciso conhecer um pouco desse pensamento que nega a suficiência de Cristo. Eu falei sobre vocês aqui que em 1776 começou um projeto, e esse projeto tem a alta crítica. A alta crítica é um grupo de pensadores, homens muito, muito cultos, na França, na Alemanha e na Inglaterra, que eles tentavam fazer com que a Bíblia não fosse a palavra de Deus, retalhando a Bíblia e mostrando que a Bíblia, ela contém a palavra de Deus, mas ela não é a palavra de Deus. Há textos aqui que são javistas é que vêm de uma tradição de Javé, há textos que são eloístas, há textos que são pristas que vêm de priest em inglês, que é sacerdote, há textos que têm estas conotações, mas eu pensei que isso tivesse acabado. Só que eu estive conversando com uma prima de uma igreja no Rio de Janeiro, e ela me disse assim: mas você crê que Moisés foi o autor de todo o Pentateuco? Eu disse: eu creio. Admirada: eu creio. Não. Nós estamos retalhando a Bíblia. Eles foram colocados com essa finalidade. Esse texto não faz parte de manuscritos mais eficientes. Temos manuscritos mais modernos. Qumran descobriu alguns manuscritos lá. Os essênios disseram determinadas coisas. Vocês precisam saber. Pois é. Eu quero morrer fundamentalista. Eu quero morrer segurando a minha Bíblia, segurando como palavra de Deus e como sustentáculo de minha fé, ainda que fraca, na suficiência daquele Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Amém. Irmãos, nós vamos ver coisas agora. Agora mais do que nunca. Mas nós vamos ter que sustentar. Vai ter perseguição? Vai. A Bíblia não mente. E sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Vai ser lá ou cá? Antes ou depois? Não sei. Antes da
do arrebatamento, depois do arrebatamento? Não sei. Eu sei uma coisa: é aqui que nós estaremos seguros. Quem quiser bússola diferente, eu hoje de manhã mandei para casa de Bafomete. Depois vocês vão saber quem é esse cara. Livraria PIB Londrina. A Livraria PIB Londrina procura selecionar cuidadosamente seus títulos e autores a fim de oferecer conteúdo alinhado com o Evangelho de Jesus Cristo. Bíblias, livros de teologia, filosofia, devocionais, literatura infantil, biografias, comentários bíblicos e muito mais. Dispomos também de um acervo de CDs e DVDs das quase 4.000 mensagens ministradas na primeira Igreja Batista em Londrina. Visite a Livraria PIB Londrina e conheça ainda mais. Livraria PIB Londrina, de segunda a sexta, às 13h30 da tarde, às 6 horas. Endereço: Avenida Paraná 76A, próximo ao Calçadão, no centro de Londrina. Ligue para 3372-8921 e acesse o site www.livrariapiblondrina.com.br.